Minha amiga e meu amigo, o Brasil inteiro já tem conhecimento do fato que ocorreu com Lula, ou seja, a hemorragia cerebral que ele teve, que acabou fazendo com que ele fosse internado e submetido a duas cirurgias para corrigir o problema apresentado. Você que me acompanha no canal no YouTube e assiste os meus vídeos atentamente, vai ver que toda vez que eu falo desse acontecimento, eu nunca cravo de forma categórica. Eu sempre digo suposto, suposto. Sempre uso suposto. E por quê? Porque desde o início eu percebo que há mentiras em torno desse acontecimento. Aliás, essa gente, até nessas horas, são dadas as mentiras. Eles vivem e morrem sobre mentiras. No primeiro momento, eu achava que o Lula teve sim um pequeno problema, teria potencializado esse problema como forma de causar comoção na sociedade e desviar a atenção dos brasileiros para o desgoverno que o Brasil está vivendo em todas as áreas. Em todas as áreas. Essa era a minha suspeita inicial. Por quê? A equipe médica não é clara quando trata desse assunto. Os membros do governo não são claros e transparentes quando tratam desse assunto, e assim sendo, a gente percebe que algo de errado e não verdadeiro está acontecendo. Isso nos permite criar várias hipóteses na nossa imaginação, na nossa cabeça. Ou seja, primeira, eu achei que o caso fosse simples, porém potencializado para causar comoção e desviar a atenção dos brasileiros para o desmando que o Brasil vive. Contudo, senhoras e senhores, no dia de hoje, quinta-feira, dia 2 de dezembro, o dia em que Lula foi submetido à segunda cirurgia. A segunda cirurgia. Eu estava vendo os repórteres abordando e fazendo perguntas ao médico chefe da equipe, Dr. Calil. A maneira que ele se colocava, o semblante dele, a gente tem uma experiência de fazer leitura facial, a maneira que ele se colocava, a maneira que ele respondia, eu falei, tem algo de errado. Tem algo de errado. O tempo todo ele falando que o presidente está bem. Hoje, a conclusão que eu chego, a leitura que eu faço, com base no que eu estou vendo, o presidente está extremamente mal, e diria mais, à beira da morte. Por que eu falo isso, senhoras e senhores? Tem foto? Tem foto dele saindo de Brasília? Não. Tem foto dele chegando no hospital? Não. Dizem que ele está bem, sorridente, falante, se alimentando, tem foto dele em situação semelhante? Não. Não existe nenhuma imagem relativa a Lula no interior do hospital. Nem de inteligência artificial. Segundo o Dr. Calil, a primeira-dama Janja, o tempo todo está com Lula. Falastrona, inconsequente, irresponsável, deslumbrada como ela é. Se o presidente tivesse sob essa condição, ela já teria feito as imagens, com ou sem a autorização dele, ela já teria divulgado. Mesmo porque descobriu-se agora que ela é uma das responsáveis pela área da propaganda do governo. Olha só, senhora, não tem foto, não tem vídeo. Janja Falastrona, até agora está calada, não tem nenhuma aparição pública. Aliás, não tem nenhuma aparição para o público. Não está errado, está muito estranho. Está estranho. Eu já vi esse filme antes. Quem tem na casa de 40, 40, 50 anos, como eu tenho, 57 para ser mais preciso, vai lembrar de Tancredo Neves. Tancredo Neves ganhou a eleição,
para presidente, com voto do colégio eleitoral. Naquele meio tempo, pós-eleição, ele passou mal, foi internado. Por diversas vezes, os médicos o levavam para fazer fotos e a gente via que os médicos botavam ele no meio, um do lado de lá, outro do lado de cá, escorando o, o Tancredo Neves para não cair de lado. Informações dão conta que ele até maquiado era para dar a sensação de que estava bem. O que aconteceu com o Tancredo Neves? Morreu. Simplesmente morreu, como muitas outras histórias, nesse mesmo nível aqui no Brasil. Então, o Lula, a conclusão que eu tiro da fala, em cima da fala do Calil, e do mistério que está em volta do Lula, é que ele está à beira da morte. Mas muito à beira da morte. Aí você vai perguntar, está lamentando? Não estou nem gloriando, nem me vangloriando e nem lamentando. A questão, senhoras e senhores, eu quero dizer o seguinte: essas informações, elas precisam vir a público. Elas precisam vir a público como elas são. Porque não se trata de um ex-presidente ou de um candidato a presidente. Não, é do presidente da República no exercício do mandato. E saber como ele está, o presidente é de interesse da nação. Até para se posicionar. Sabe o que está acontecendo? Com essa internação de Lula, está acontecendo uma coisa muito, mas muito grave para o Brasil, que lamentavelmente nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal provocou o governo, dando 5 dias para explicar o que verdadeiramente está acontecendo. Olha onde está a gravidade da coisa, minha amiga e meu amigo. Lula está internado em uma UTI, com problemas sérios no cérebro. Suspeita minha, não está bem. Suspeita minha, acho que está à beira da morte. Possa ser que eu esteja errado. Ele não passou o comando do país para o seu vice, Geraldo Alckmin. Ou seja, nós não temos um presidente despachando pelo Brasil e também não temos um vice. Nós não temos um vice respondendo pelo presidente na sua ausência. Vocês entenderam que é um vácuo de poder? Que o Brasil não tem presidente nesse exato momento? O Brasil não tem presidente nesse exato momento. Se Lula está internado em uma UTI, entendo e suspeito eu, com um caso grave de saúde, se Geraldo Alckmin não recebeu, como manda a Constituição, o comando do país, quem é que está comandando o Brasil? Quem é que está comandando o Brasil? Se não é nem Lula, não é Alckmin, o vice, e a primeira dama, Janja, que costuma dar pitacos, está acompanhando o presidente. Vocês entenderam? Há um vácuo de poder. Há uma vacância. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, hoje respondendo pelo Brasil. Imagina um transatlântico em alto mar, com motor ligado, sem um capitão, sem um comandante, simplesmente indo. Assim é que está o Brasil, cara. Assim é que está o Brasil. O Brasil, nesse exato momento, não tem presidente da República, nem o titular e nem o vice como substituto interino. A situação é muito, muito mais grave do que a gente possa imaginar. E eles estão escondendo fatos. Fatos. Eu percebo, e você busca a imagem nas redes sociais do Dr. Calil, na manhã dessa quinta-feira, falando sobre o pós-operação
do Lula, a segunda operação. Ele não está seguro, ele não está firme. E outra coisa, está preocupado, mesmo porque isso pode trazer a verdade, a possível verdade, quando vir à tona, pode jogar luz negativa ao hospital sírio-libanês e a imagem dele de médico conceituado que é. Então a situação não está boa. Eu arrisco dizer, Lula está mais morto do que vivo.